Todas as regiões geográficas têm, e desde longa antiguidade, algumas peças que são particularmente características dos percursos históricos dessas zonas. No caso português, temos, na nossa pré-história, na chamada pré-história recente, ou seja, estamos a falar do Neolítico, até ao final do Neolítico, porventura início da Idade do Cobre, temos um conjunto de monumentos no campo, que no passado deveriam ser muitíssimos, largas milhares, e que hoje em dia, porventura, rondarão um milhar ou à volta disso. Monumentos que são conhecidos de norte a sul do país, não são específicos do território português, claro, mas de uma fachada larga que tanto inclui o ocidente da Península Ibérica como o sul, enfim, e pertencem a um ambiente cultural mais vasto ainda, que são chamados monumentos megalíticos. Megalitos, grandes pedras. No nosso caso, os mais característicos são os dólmenes, palavra bretã, porque também existem na Bretanha, ou antas, em termos do termo popular português. E toda a gente conhece a palavra Antas, desde o estádio das Antas, no Porto, até ao Algarve ou ao Alentejo. No Alentejo, em particular, há um núcleo muito importante de Antas, de monumentos megalíticos, dolménicos, as Antas, que têm, especialmente nesta zona do Alentejo, continuando pela Andaluzia, entre o seu mobiliário funerário, porque as Antas eram túmulos coletivos, onde os corpos, os mortos eram não enterrados, mas depositados à superfície, no interior das câmaras funerárias, e quando elas já estavam cheias também nos corredores. Pois no Alentejo, especialmente, e pela Andaluzia dentro, temos, entre o mobiliário funerário, uma peça particularmente característica da nossa pré-história, por ser alentejana e andaluza um pouco também. São as placas de xisto, ou os ídolos-placa, de que temos aqui um exemplar que vem de uma anta de Marvão, do Conselho de Marvão, anta da Marquesa. Reparem, trata-se de peças sob a forma assim de uma chapa. De resto, Leite Vasconcelos chamava-lhe muitas vezes os chapões, e por serem em ardósia, na maior dos casos em xisto, chamemos-lhe assim ardósia, e por serem chapas deste tipo até, poderiam, o que é aparente apenas, ter alguma afinidade com paletas também existentes no Egito faraónico, pré-dinástico até muitas vezes, e Leite Vasconcelos fez essa comparação, mas na realidade é um pouco excessiva e abusiva, não são nada idênticas as peças. Estas não, eram mobiliário funerário e que por vezes, como é o caso desta que eu tenho na mão, tinham forma claramente antropomórfica. Reparem, há um corpo, há uns ombros, há uma cabeça e até há dois buracos que provavelmente serviam também de suspensão para pôr ao pescoço a peça, mas também, de algum modo, lembram a implantação dos olhos, os próprios olhos. Depois, a própria decoração, quer de tipo de decote, tendendo para os ombros, quer depois os triângulos, as linhas horizontais, etc., gravadas na superfície da placa, lembram como que um vestuário. Em algumas placas, de que existem também exemplares no Museu Nacional de Arqueologia, até se são marcados os braços, seja por gravura, gravados, seja por recorte mesmo, inclusivamente num ou noutro exemplar. Mas o mais comum é não estarem representados os braços e haver este tipo de figuração claramente antropomórfica ou vagamente antropomórfica em muitas outras placas que são apenas retangulares, sem terem uma separação entre corpo e cabeça como esta tem. O que representavam estas placas? Qual a sua importância? Bom, estamos a falar, como eu disse há pouco, do Neolítico, portanto de pastores, agricultores primitivos, que tinham nos sepulcros coletivos a sua principal obra. Os povoados desta época até não eram ainda fortificados, eram muito frágeis, perecíveis. O que causa impacto em nós ainda hoje é realmente o esforço coletivo feito para construir os túmulos dos seus entes queridos, dos seus antepassados. E sociedades ainda muito comunitaristas, porque os túmulos eram túmulos coletivos. Ainda não havia aqui a sepultura individualizada, como mais tarde existirá, do herói guerreiro. Portanto, o que significavam estes chapões, estas placas, estes ídolos placas, como muitas vezes os arqueólogos, sobretudo há uns décadas atrás, lhes chamavam? Bom, podiam significar isso, ídolos, figurações até da divindade, a deusa das placas, como também há colegas que chamam, arqueólogos que chamam, a deusa das placas, porque estamos em sociedades, porventura, até mais matriarcais do que patrilocais, onde o culto da deusa mãe, da deusa da terra, da deusa fecunda, que fecunda tudo,
e que garante a renovação dos ciclos das sementes, das plantas e dos animais, seria o elemento sagrado mais venerado. É possível, fosse, portanto, uma representação de uma divindade, mas também não estaremos muito longe da verdade se supusermos que representavam o próprio morto, apresentando-se no além aos deuses. E, na realidade, o que nós sabemos, embora seja pouco do ritual, mas o que pouco sabemos indica-nos que estas placas seriam colocadas sobre o peito do morto, porventura com algum tipo de fio que as prendesse ao pescoço. E, como eu disse há pouco, não era o ritual funerário não era de enterramento, mas de deposição, o que significa que muitas vezes, na maior parte das vezes, pelo pouco que sabemos, os corpos, os mortos, eram colocados sentados, encostados, com as costas encostadas às paredes das câmaras funerárias. Se era assim ou não, em todos os casos, se as placas representam a divindade, se representam o morto, não sabemos com rigor. Agora, o que sabemos sim é que são um elemento muito característico da chamada cultura ou fenómeno ou horizonte megalítico numa região relativamente delimitada, que é a do Alentejo e a da Andaluzia Ocidental.